E quando mostra a paz do nosso Salvador Yahushua seja com todos, e vamos continuar nesse estudo, que ele mostra que Deus é Kyrios e que Jesus é Kyrio, e diz mais, e eles entendem que Javé é Senhor da história. Neles intervém a humanidade poderosa, exaltando a humanidade. Na frente, Senhor Javé, os deuses do povo são abominações. No termos metotestamentário, Javé é o Quírio, tornou o rei e o Senhor do céu e da terra. Quírios, ainda aquele que apareceu a Javé, ou seja, o Quírio, como Pai nosso. E Péter, para você ver a situação que é, mostrando sempre a situação que eram os deuses romanos. O Senhor dos Exércitos. Importante ressaltar, o termo Senhor representa mesmo a expressão do nome Javé. Sendo Javé, Sebatió, título hebraico, que parece ter sido abreviado da antiga forma Adonai, Javé, Elohim, Sabatió, Senhor Javé, Deus dos Exércitos. Aí nós vemos que cada vez mais eles vão mostrando, mesmo meio encoberto, mas a palavra vai mostrando, vai aparecendo, porque eles querem de todas as formas esconder, mas Yahushua vai revelando. Isso pra gente é muito importante ver tudo isso e reconhecer que só Yahushua é o Salvador, que só Yahushua é o único e poderoso, só Yahushua é o único que muda a situação do mais vil e do mais miserável pecador. Por isso, meus amados, que cada vez mais nós venhamos continuar prosseguindo nessa jornada aos pés do nosso Salvador Yahushua. E isso nós vemos a palavra de nosso Pai Yahu, continuando, caminhando e estando aos pés do nosso Salvador, porque dia por dia nós vamos estar chegando cada vez mais ao pleno conhecimento da verdade. E a palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Aí nós vemos o significado de Levi, dado como oferta. Por isso que só os levitas poderiam receber o dízimo. É muita coisa importante que tem nesse dicionário. É muita coisa importante que tem nesses livros. Por isso, meus amados, cada vez mais nós precisamos e necessitamos estar meditando na palavra de nosso Salvador Yahushua. Eu quero cada vez mais a continuar aprendendo de Yahushua e cada dia mais prosseguindo nessa caminhada, porque Yahushua é nossa força, Yahushua é nossa alegria, Yahushua é o nosso gozo, a nossa felicidade, o nosso socorro presente. E por isso, quando nós vemos o nome de Yahushua nos livros, que eles fizeram de tudo para que não tirasse e colocasse o Cristóvão Colombo, que depois virou Cristóvão Colombo, que está nesse livro aqui, tiraram o nome do nosso Salvador Yahushua para colocar o nome de um maldito desse. Isso é coisa terrível.
Mas uma coisa é certa, meus amados. Yahushua está preparando um povo. Esse povo, um povo separado, um povo escolhido, um povo que vai continuar anunciando a verdade. Olha o que fala aqui. Diz o imperador Constantino, conhecendo alguns judeus que ajuntaram e venceram a batalha contra outro imperador romano. Embora se tratasse de um povo que era oprimido pelos romanos, ficaram disso dividido normal do agente para que a etnia estivesse em guerra contra os vizinhos pátrio, que foram expulsos da sua terra natal, que era discriminado e perseguido naquele tempo. Eles prepararam, se uniram com os judeus, e aí nós mostramos e vemos mais uma vez o Jesus Cristo, aí para os irmãos ver, o Jesus Cristo tirado-se, porque Yahushua é o nosso Salvador, mas eles colocaram o Jesus. Aqui nós vemos que Constantino adorava o Deus Sol invicto. Olha, observe os irmãos aí. O Deus Sol invicto. Isso que eles adoravam. Por isso que eles sempre quiseram fazer e fizeram que os deuses dele fossem adorados por todos os povos. E o mais incrível de tudo é que nós precisamos dia por dia estar aos pés do nosso Salvador Yahushua, porque Ele é e sempre será. Ele é o nosso socorro presente, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Nele nós não temeremos mal algum, porque Ele é o nosso mestre. Ele é o nosso Criador, é o nosso Salvador. Por isso, meus amados, que cada dia mais nós venha continuar nessa jornada, esperando no momento que nosso Salvador Yahushua vem para nos libertar deste mundo tenebroso, e estaremos para a honra e glória de nosso Pai Yahu em Sião. Isso é tão importante para nós, de nós continuar nessa caminhada, nessa luta, porque nós vivemos o tempo final, nós vivemos o tempo último. Por isso que na Epístola de Barnabé, a palavra diz que o único templo é aquele que ele veio, destruiu e em 3 dias reedificou. Yahushua é o templo verdadeiro. Yahushua é o Todo-Poderoso. Ele é o templo, ele é o nosso maior exemplo de homem pastor, como está em João 10. Ele é o nosso templo. E nós somos o templo do Espírito, como a palavra diz. Porque, infelizmente, o sistema religioso nos enganou por muitos anos, construindo o templo, fazendo o templo para eles, para que viéssemos estar lá dentro sendo enganado. Aqui a Epístola de Barnabé, segundo livro apócrifo, diz assim, capítulo de número 16, o templo espiritual de Yahu. Além disso também vos direi acerca do templo, como se desafortunados judeus, vagando no erro, não confiaram em Yahu, sim no templo, como sendo casa de Yahu, quase que como os gentios. Eles adoram no templo, porém aprenderam
Porém, aprendei com Yahushua, e faladas e aboliram, que mediu o céu com o palmo e a terra com a sua mão. Não foi eu? Assim diz Yahushua. O céu é o meu trono, a terra estrado de meus pés. Que casa construíram para mim? Qual será o lugar do meu repouso? Vede como é vão a esperança deles. Além disso, eles novamente diz: eis que aquele que destrói este templo, e ele mesmo reedifica, assim aconteceu. Cada ida deles à guerra foi a destruição dos seus inimigos. Agora ele, como servo de seus inimigos, a reconstrução. Novamente foi revelado que a cidade e o templo do povo de Israel deveria se entregar, pois a Escritura diz: acontecerá que no último dia, ó Yahweh entregará as ovelhas e o seu pastoril, e os seus apriscos torre de destruição. Torre de destruição. Aí nós vemos mais, pois está escrito: acontecerá que quando a semana completar, o templo de Yahweh será construído em glória, e o nome de Yahushua estendido, portanto que um templo existe. Saber, portanto, que ele será construído em nome de Yahushua. Antes cremos em Yahweh, a habitação do nosso coração era corrupta e fraca, como sendo fato um templo feito por mão humana, repleta de idolatria, habitação de demônios, pois fazes coisa em oposição à vontade de Yahweh. Porém ele será construído, e observe o nome de Yahushua, a fim que o templo do nosso Criador possa ser erguido em glória. Como sabeis, como ergueis, tendo recebido o perdão dos pecados, colocando a nossa confiança em nome de Yahushua, nós tornando nova criatura, formadas novamente desde o princípio, tendo em nossa habitação, devemos verdadeiramente habitar e a habitação de Yahweh, verdadeiramente habitar em nós com a sua palavra e de fé, e chamado de promessa, a sabedoria e estatuto e os mandamentos de doutrina. Ele mesmo habita em nós, abrindo para nós o que estamos escravizados pela morte, a porta do templo, ou seja, a sua boca. Dai-mo de arrependimento, introduzindo no templo incorruptível aquele, portanto, que deseja ser salvo. O templo incorruptível se chama Yahushua. Meus amados e queridos, que a paz do nosso Salvador Yahushua esteja com todos, com essa paz que reine em cada coração.